pessoal, tudo bem? Finalmente o nosso vídeo de Curitiba está no ar e é com muita alegria que a gente vai compartilhar aqui com vocês como foi a nossa viagem, lugares que descobrimos, o que visitamos, o que valeu a pena, o que não valeu tanto a pena e contar também um pouquinho da história de cada lugar. Então, logo depois da vinheta, acompanhem essa viagem conosco. Saímos de São Paulo com destino a Curitiba, uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros e nós optamos por ir de carro. Das outras vezes, já fomos de carro, fomos de avião, mas com o Arthur, de carro foi a primeira vez. E foi assim um misto de curiosidade / preocupação, porque até então ele nunca tinha feito uma viagem longa de carro, o máximo eram 2 horas, 2 horas e meia, ou quando a gente vai daqui até o litoral, daqui até o interior. Então esse tipo de trajeto e tempo a gente já sabe que funciona super bem. Então nós colocamos na cabeça o seguinte: vamos sem pressa, tranquilamente, fazendo as paradas que forem necessárias para todo mundo chegar lá bem, sem aquele estresse de uma viagem maçante. E assim aconteceu. Nós fomos pela Régis Bittencourt, que é a principal via de ligação entre São Paulo e Curitiba. A BR-116 ela é muito conhecida pela quantidade de acidentes ou ultrapassagens perigosas e conosco não aconteceu nada disso, foi super tranquilo, não pegamos trânsito, não pegamos ninguém tentando desrespeitar, nenhum caminhão acelerando em cima do nosso carro, então foi super tranquilo. De São Paulo até Curitiba são 6 praças de pedágio. Sinceramente, eu até achei que tinham mais. Eu tive a sensação de ter passado por uns 8, 9 pedágios. Mas aí depois eu dei uma conferida no Google antes de gravar aqui para vocês e são 6 pedágios. Todos eles ali com valores entre R$4, R$4,30. Então, somando todos, não passa de R$26 esses 6 pedágios no trajeto, tá? Bom, nós pegamos uma chuva durante um período ali, uma chuva muito forte, a ponto da gente não conseguir enxergar um palmo à frente, e essa foi a primeira parada que nós fizemos. Até esperar a chuva passar, foi uma parada de segurança num posto de gasolina, ali ficamos, quando a chuva amenizou, aí a gente seguiu viagem. Primeiro ponto de parada que eu vou comentar com vocês, que inclusive fica a dica para quem for fazer esse trajeto, é o Graal Japonês. Ele fica na Serra do Cafezal, interior de São Paulo, e é um lugar assim muito bonito para você fazer uma parada, relaxar, comer alguma coisa, tomar um café, porque ele tem um charme, além de ser um graal, banheiros limpos, uma estrutura completa e tudo mais, mas ele tem um charme, além da decoração oriental e das comidas orientais que também são servidas lá. Na parte de trás do restaurante tem um espaço aberto com algumas mesas, um verde, assim, uma natureza muito bonita, e tem um lago com muitas carpas. Esse lago chama muita atenção porque as crianças conseguem se divertir, é curioso, muita gente para tirar foto, para fazer vídeos, então é uma parada assim que vale muito a pena fazer. Nós ficamos no Graal Japonês por volta de 1 hora, 1h10 mais ou menos, porque ali nós paramos de fato para fazer uma refeição. E de novo, como a gente não tinha pressa, sem problema algum ficar esse tempo parado ali no Graal. Seguimos viagem, fizemos depois mais umas 2 paradas, mas eu quero destacar mais um lugar aqui para vocês, que é o Ongarato 500. Ele fica no quilômetro 500 da Régis Bittencourt, na cidade de Cajati, bem na divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Essa foi a nossa última parada, isso já era mais de 9 horas da noite, mas foi uma parada assim muito estratégica para esticar as pernas, para tomar um café, para comer um salgado. E um detalhe bem interessante, assim, que foi uma surpresa logo que a gente entrou no Ongarato. Tem área Kids. Quando que a gente ia imaginar que uma conveniência da estrada teria área Kids? E o Ongarato tem. É uma área Kids sucinta, tem ali uma piscina de bolinha, um escorregador e uma mesinha para as crianças brincarem. Mas para crianças que estão fazendo um trajeto de viagem longo, entrar num lugar desse e ver uma piscina de bolinha, até brilha o olhar. E foi isso que aconteceu com o Arthur. Ele já estava bem cansadinho ali da viagem, então essa parada foi bem estratégica para ele e para nós também. E aí sim, daí para frente, nós fomos direto até o nosso hotel,
que ficava no centro de Curitiba, bem próximo ali ao Shopping Estação. Então, quero deixar essas duas dicas, Graal Japonês e Ongarato 500, para quem estiver fazendo esse trajeto entre São Paulo e Curitiba. São dois lugares que valem muito a pena fazer uma parada. Primeiro dia de passeio, nós fomos aproveitar amanhã no Jardim Botânico de Curitiba. Eu acho que é o ponto turístico mais famoso da cidade, se não um dos mais famosos da cidade. O Jardim Botânico ele foi inaugurado em 91 e, além de ser um espaço de preservação ambiental, ele também é um espaço de pesquisa científica, além de lazer para toda a família. A entrada é gratuita, então você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Tem muito verde, tem uma paisagem assim exuberante. E ele foi inspirado em jardins franceses, justamente por conta dos seus canteiros geométricos. E além disso, a estufa de vidro, ela foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Então o Jardim Botânico tem toda uma história em sua construção que vale a pena estudar mais um pouquinho sobre ele. Logo na entrada tem uma lanchonete temática de super-heróis. E foi bem legal porque o Arthur tá nessa fase de super-heróis, então ele ficou muito impressionado de ver um Hulk de 5 metros, um Homem-Aranha de 4 metros, um Superman pendurado no teto, devia ter também uns 4 ou 5 metros. Então a criançada fica assim, muito impressionada com a decoração temática do lugar. Lá é gostoso para você parar, tomar um sorvete, tomar um suco, se tiver com fome tem lanche também. Então esse local fica bem ali na entrada do parque. Para quem quiser comprar um presente, um souvenir, tem também uma lojinha lá dentro do Jardim Botânico. E do lado da estufa tem um café Escola Senac. Vale muito a visita nessa cafeteria. Inclusive ela está aí nos top 5 de cafeterias que precisam ou que deveriam ser visitadas em Curitiba. E os cafés que são servidos ali são bem diferenciados pela equipe de baristas, tem doces, tem salgados, então para quem for ao Jardim Botânico de Curitiba, vale muito a pena visitar o Café Escola Senac. Outra informação, eu diria que uma dica e um alerta. Se você vai ao Jardim Botânico com a intenção de parar o carro lá dentro, chegue muito cedo, porque lá tem cerca de 220 vagas, pelo que eu pesquisei aqui, e isso é muito pouco perto da quantidade de visitantes que o espaço recebe. Para parar lá dentro, você precisa adquirir, como se fosse o Zona Azul aqui em São Paulo, lá é o Star. Custa R$3 a hora, você consegue comprar pelo aplicativo. Se você não conseguir parar lá dentro, é bem ruim parar na rua, porque são avenidas ali muito movimentadas. E ao redor do Jardim Botânico existem vários estacionamentos particulares. E eles são bem caros. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos R$60 para ficar 2 horas no Jardim Botânico. Então, fica esse alerta aí, esse ponto de atenção. Saindo do Jardim Botânico de Curitiba, nós fomos almoçar em Santa Felicidade, que é um bairro muito tradicional italiano em Curitiba. É um bairro que tem até um portal na entrada, você se sente como se estivesse saindo de Curitiba e indo para uma cidade vizinha, mas de fato é um bairro que tem toda essa tradição. Ele foi construído por imigrantes italianos que fazem muita questão de manter essa tradição bem viva. Então ali na avenida principal você encontra diversas cantinas, restaurantes especializados em carnes. Para quem gosta de vinho, tem várias opções, tem galerias, tem gelaterias, tem café colonial. Então você se sente de fato numa vila na Europa quando você está em Santa Felicidade. Nós escolhemos almoçar na cantina Família Fadanelli. É uma cantina bem tradicional, tem mais de 30 anos ali em Santa Felicidade, e ela foi fundada por membros da família Madalosso, que tem um restaurante ali muito famoso também em Santa Felicidade. A família Madalosso tem mais de 60 anos, é um lugar exuberante, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro do restaurante. Inclusive eles promovem eventos ali na parte de fora. Teve apresentação de Natal, apresentação da Disney ali na parte externa, na semana do Natal. E a família Fadanelli, que foi a nossa escolha,
Foi uma cantina com uma culinária assim, uma gastronomia excelente. Nós escolhemos uma massa com um medalhão de filé mignon, tava assim maravilhosa, com molho, com queijo gorgonzola, tava incrível. Falando da área Kids, é muito legal, é uma área Kids de verdade, não é apenas uma piscina de bolinha num canto que lota de crianças, não. A área Kids ela é apartada do salão principal, então se alguma criança quiser sair da área Kids, obrigatoriamente ela precisa passar por dentro do salão. Isso é ótimo porque não tem perigo da criança sair por algum outro lugar, já que a área Kids é separada do salão. E é um local bem seguro, todo blindado ali de vidro, que a gente consegue inclusive ter acesso aos nossos filhos. Saindo da cantina, nós passeamos a pé mesmo ali por Santa Felicidade para curtir o dia, o final do dia, né? Isso já era mais ou menos umas 4:30 da tarde. Então, e nós tínhamos saído desde cedo para ir ao Jardim Botânico. Nós já estávamos ali ficando bem cansados e estava um calor muito forte também. Para fechar o dia em Santa Felicidade, nós fomos na galeria que fica em frente ao restaurante Família Madalosso, tomamos um sorvete ali na gelateria Amaro, o Hélio aproveitou para tomar um chopp também e voltamos para o nosso hotel. Pesquisando ali um lugar para a gente poder jantar que não fosse tão longe do nosso hotel, a considerar que a gente já tinha passeado o dia inteiro, encontramos uma pizzaria que tinha 2 unidades. Essa pizzaria chama Pizza. Ela é incrível. Visitem essa pizzaria, vocês não vão se arrepender. Tem 2 unidades, uma que fica na Água Verde, que é um bairro também muito legal, que a gente gosta bastante, fica pertinho ali do Batel. E a outra unidade fica no bairro Pinheirinho, que já é mais afastado e ficava assim cerca de 25, 30 minutos do nosso hotel. De novo, essa pizzaria é incrível. Pizza com massa de fermentação natural, diversos sabores. E o que mais nos impressionou é que além da qualidade da pizza, comparado ao que a gente paga aqui em São Paulo, o valor é acessível, porque encontrar uma pizza com essa mesma qualidade aqui em São Paulo, ela seria no mínimo uma pizza grande de 8 pedaços, no mínimo uns 130 a 150 reais. E lá nós pagamos 85 reais numa pizza maravilhosa. E assim encerramos o nosso primeiro dia de passeio em Curitiba. No segundo dia de passeio, assim que tomamos o café do hotel, nós fomos à loja Alta Montanha. Para quem pratica esportes como corrida, trilhas, esportes na neve, esportes radicais e esportes no geral, é uma loja que tem todo tipo de equipamento que você precisa. Tênis, capacetes, óculos, relógios, canivete, roupas para neve, equipamentos para neve. Então, se você gosta desse tipo de esporte e está em Curitiba ou vai a Curitiba, é uma loja que vale a pena conhecer. Nós fomos ao Carina Steakhouse. Esse restaurante nos surpreendeu principalmente pela área Kids. Percebam que a gente tem destacado muito os lugares com área Kids, porque a gente sabe que quem tem criança pequena prioriza esse tipo de lugar para poder almoçar, para poder jantar enquanto as crianças brincam. Então foi mais um lugar, uma grata surpresa que nós encontramos em Curitiba. Já conhecíamos por nome, mas nós escolhemos a unidade Cabral, que ficava, por sinal, bem perto ali da loja Alta Montanha. O Carina Steakhouse, ele se expandiu, ele é um ícone da gastronomia curitibana, frequentado por famílias e por visitantes noturnos também. Tem um cardápio bem diverso, com porções, pratos prontos, drinks, então é um lugar que atende ali todos os gostos. Falando agora da área Kids,
Gente, é surpreendente. Talvez o restaurante assim que a gente tenha visto que tem uma infraestrutura muito mais preparada para isso. Nessa unidade Cabral tem área Kids no andar de cima e no andar de baixo. O andar de baixo tem tirolesa apropriada para crianças pequenas. Tem um outro brinquedo de escalar, que ele é muito seguro inclusive, mas as crianças vão escalando por dentro do brinquedo, passando por obstáculos. Lá em cima eles caem num escorregador, saem lá embaixo de novo. Tem um outro brinquedo, um túnel para as crianças brincarem. Tem um piso ali totalmente adaptado para as crianças não se machucarem caso elas caiam. Tem balanço, tudo isso só na parte de baixo. No andar de cima do restaurante tem outras atrações com escorregador, com outros esportes que as crianças conseguem praticar nesse espaço reservado. É muito organizada essa questão de crianças no restaurante, tanto que cada criança é numerada e os pais ou responsáveis recebem um pager. Caso a criança queira sair da área Kids, os pais são avisados pelo pager para ir lá buscar a criança. Então, só para vocês entenderem o nível de organização e o nível de estrutura da área Kids do Carina Steakhouse. Cada criança tem um valor fixo de R$ 23 para usar o espaço Kids, pode usar os 2 andares, esse valor é adicionado à comanda e é também um restaurante que tem estacionamento próprio. Percebam que a gente tem frisado também a questão do estacionamento, porque a gente sabe que é muito ruim deixar o carro parado na rua, tem a questão de segurança, enfim. Então, todos os lugares que têm estacionamentos próprios ou próximos, a gente vai destacar aqui para vocês. E o Carina tem um estacionamento interno que custa R$ 10 por 3 horas. É também bastante acessível e o que você consome lá dentro já vale muito a pena. O que você pode usar lá dentro, toda a experiência que eles oferecem, vale muito a pena pagar esses R$ 10 de estacionamento. No terceiro dia de passeio, nós fomos ao Parque Barigui, que é um dos parques mais frequentados de Curitiba, principalmente por moradores que realmente usam a infraestrutura para praticar esportes, corridas, caminhadas, para andar de bicicleta, de patins, de patinete. As pessoas fazem piquenique em família, tem espaço adequado para as crianças, inclusive tem uma área separada para as crianças poderem brincar também em segurança. É um parque muito amplo. E ele tem também uma curiosidade. O Parque Barigui, ele funciona como uma esponja natural da cidade. O lago dele foi projetado para conter as enchentes do rio Barigui e em dias de chuvas fortes, isso evita que os bairros vizinhos fiquem alagados. Então, além de ser um parque, uma área para lazer, ele também é uma obra de engenharia ambiental. Lá dentro do parque tem lanchonete, bares, e um dos bares que nós visitamos foi o Bar do Lago, que ele fica num pier e ele tem uma vista assim muito bonita, bem interessante para toda a natureza. Enquanto você está ali tomando uma bebida gelada, comendo uma porção de alguma coisa, você consegue ver os peixinhos nadando, os patos passando por ali também, além das capivaras que estão espalhadas por todo o parque. E na época que nós fomos, que foi ali, né, como já falado, entre o Natal e o Ano Novo, as decorações festivas ainda estavam montadas em todos os lugares. E em 2025, a Disney implantou ali em Curitiba diversas decorações e eventos oficiais e o Parque Barigui foi um dos locais que teve uma atenção especial da Disney. Inclusive tinha lá uma loja oficial que vendia todo tipo de produto de personagens da Disney, camisetas, blusas, bonés, gorros, brinquedos, acessórios, mochila, brinquedo para menino, brinquedo para menina, brinquedo para adulto, coisas para adulto. Então a loja oficial ela estava ali no Parque Barigui. É uma loja bem legal, nós visitamos também, como vocês estão vendo aqui nas imagens, e valeu, apesar de não termos comprado nada na loja, valeu a visita. E além da loja, tinham alguns personagens gigantescos espalhados ali também pelo parque.
Essa foto aqui, por exemplo, é o Arthur encantado com esse Mickey gigante, e à noite esses personagens ficavam iluminados, então era muito bonito. A Disney caprichou na decoração desse último Natal e Ano Novo em Curitiba, fora toda a nostalgia até de quem é adulto de reviver tudo isso, toda essa magia Disney que tinha ali na cidade. Chegamos ao 4º dia de passeio. E vocês devem imaginar que uma família de 3 pessoas viajando há 5 dias já tinha bastante roupa suja acumulada para lavar. E até aproveitando que era 31 de dezembro e a gente não tinha grandes opções de passeios para fazer, uma porque os estabelecimentos fechariam mais cedo e outra porque o dia já era mais curto de qualquer maneira, né? Então a gente aproveitou a parte da manhã e o começo ali da tarde justamente para resolver essas questões. Lavar roupa, comprar coisas que a gente precisava e aí revezamento, né? Enquanto um resolvia as roupas, o outro passeava com o Arthur até a gente se encontrar para depois almoçar todo mundo junto. E aí, tô andando no shopping e me deparo com o Magic Games. Gente, esse lugar é muito legal, nós não fomos lá para isso, na verdade foi uma coincidência bem legal. Tem uma piscina de bolinhas gigantesca, com mais de 200 mil bolinhas, escorregador em LED, brinquedo inflável, tudo isso ali para as crianças brincarem, na verdade crianças e adultos, né? Porque essa piscina de bolinhas, ela é para adultos também, que querem acompanhar seus filhos ou que querem acompanhar as crianças que estão ali junto. Vale bastante a pena. Eles cobram R$40 para a criança brincar por tempo livre. Então, se quiser ficar ali 3, 4, 5 horas, pode ficar. No nosso caso, nós usamos o espaço ali por cerca de 1h30 e foi suficiente para o Arthur já cansar e querer fazer outra coisa. Mas foi o tempo certinho de conseguir lavar e secar as roupas até a gente almoçar. Quinto e último dia de passeio, tomamos o café do hotel e já fomos passear. A gente sabia que por ser 1º de janeiro de 2026, feriado, muitos estabelecimentos estariam fechados, principalmente na parte da manhã. Mas nós fomos lá para o bairro Batel, que é o bairro talvez mais nobre de Curitiba, inclusive é o bairro do Hard Rock Café, e encontramos a Barbarella Bakery, que é uma padaria que fica bem pertinho dali, do próprio Hard Rock, um pouquinho só mais à frente, e era a única padaria aberta na região. Eu acho que até por isso tinha uma fila de espera. Nós aguardamos cerca de 15 minutos até conseguir uma mesa. Fomos muito bem atendidos, bem recepcionados. O cardápio deles é bem variado e, inclusive, eles até têm um slogan, né? Eles têm um posicionamento de que oferecem pão francês de verdade. A padaria, ela tem um cardápio bem diversificado, como eu comentei, tem uma vitrine de doces assim que dá água na boca, vale a pena a visita. Logo depois da Barbarella Bakery, nós passeamos ali pelo bairro Batel, passamos em frente ao Shopping Pátio Batel, que é um shopping bastante luxuoso, com lojas como Gucci, Tiffany, Prada, Louis Vuitton, Carolina Herrera. Dá para comparar diretamente ao JK Iguatemi que temos aqui em São Paulo. E após passear ali pelo bairro, fomos então já procurar um lugar para almoçar. Na verdade, a gente já tinha em mente, porque nós tínhamos visto no caminho da ida a churrascaria Sal e Brasa. Então paramos lá, almoçamos, foi muito legal. Tem uma pequena área kids, foi legal porque o Arthur conseguiu brincar também com outras crianças e o almoço foi bem agradável. Aliás, eu quero deixar essa dica aqui para vocês. A avenida da churrascaria Sal e Brasa é a Comendador Franco, conhecida como Avenida das Torres. E essa é uma avenida que tem diversas opções de restaurantes, tem churrascarias, tem galeterias, tem restaurante japonês, tem comida mineira, tem comida nordestina, tem adega, tem Habib's, tem McDonald's, olha, tem restaurante para todos os gostos, nos 2 sentidos.
ela é uma avenida bastante extensa que liga São José dos Pinhais a Curitiba, tanto que ela passa por bairros ali, Uberaba, Jardim das Américas, Jardim Botânico, Guabirotuba, não sei se essa é a pronúncia correta, mas é uma avenida bem extensa. E aí, quem está ali um pouco mais distante do centro ou quem quer fugir dos bairros mais óbvios e tá a passeio, não tem pressa, vale visitar a Avenida das Torres. Com certeza você vai encontrar um lugar ali bem legal, tanto para almoçar quanto para jantar. Pois bem, saímos da churrascaria, estava chovendo. A nossa ideia era ir a mais um parque ou algum outro lugar que a gente pudesse explorar a natureza, tirar belas fotos, mas como estava chovendo, só nos restava ir para algum shopping. E aí nós fomos ao centro e fomos lá no Shopping Estação. E como uma grata surpresa, esse Shopping Estação, ele é o shopping que tem o Museu Ferroviário de Curitiba. E ele estava aberto. E olha, que passeio gostoso, que passeio cultural que valeu muito a pena. Eu vou compartilhar aqui um pouco com vocês do que nós aprendemos lá. O museu, ele cita toda a construção da estrada de ferro que liga o litoral a outras regiões em 1885 e do ramal Morretes-Antonina em 1891. O museu, ele foca bastante ali na exploração da madeira nas primeiras décadas do século XX e cita o aparecimento das indústrias de café. Lá também é possível saber um pouco mais da história da Ponte Pêncio Alves Lima, que liga o município de Ribeirão Claro, no Paraná, até Chavantes, em São Paulo, assim como a estrada de ferro saindo de Ourinhos, interior de São Paulo, ao Paraná, com a intenção de estabelecer uma ligação entre os centros produtivos ao Porto de Santos. E até então, o Paraná era considerado um grande sertão desconhecido e, ao longo da construção da estrada de ferro, foram surgindo núcleos populacionais e, naturalmente, algumas cidades foram ganhando nomes e divisões também. Então, por exemplo, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Maringá, Londrina, surgiram exatamente nessa época durante a construção da estrada de ferro. Foi um passeio muito rico em cultura. O shopping ele estava muito bonito também, porque tinha toda a decoração de Natal, então tudo casou ali maravilhosamente bem. E na volta do shopping para o hotel, nós ainda fomos presenteados com um belo arco-íris, contemplando aí o nosso último dia de passeio em Curitiba. No sexto dia, no dia seguinte, nós tomamos o café do hotel, arrumamos as nossas coisas dentro do carro e já viemos em direção a São Paulo. Paramos no Chalé da Pamonha, que foi delicioso. Compramos ali uma pamonha quentinha, tinha acabado de sair, ela derretia na boca, já no interior de São Paulo, tá? Isso já era ali no finalzinho da tarde. E chegamos em São Paulo com o céu ainda claro, no final da tarde. Então, fizemos uma viagem assim maravilhosa, perfeita aos nossos olhos. É claro que aqui a gente cita alguns perrengues, algumas coisas engraçadas, porque elas fazem parte de qualquer viagem, mas a gente só tem a agradecer, inclusive se você assistiu até aqui, porque é com muito prazer e muito entusiasmo que nós criamos esse canal para começar a compartilhar com vocês as nossas descobertas, as nossas experiências. Esse primeiro vídeo é de Curitiba, mas nós já temos outros conteúdos gravados, inclusive aqui em São Paulo, de lugares que conhecemos, lugares que visitamos, dicas que a gente quer trazer para vocês. Então, estamos muito gratos e felizes que vocês estejam aqui conosco, tá bom? Pessoal, muito obrigada!